Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast da série Mulheres. É um prazer receber vocês aqui, afinal de contas, né? Todos vão ouvir e terão a condição também de ver lá no nosso canal do YouTube, além do Spotify. Então é muito importante tê-los aqui conosco nesse aconchego especial. Hoje nós temos uma querida, uma convidada, ela é autora de um dos nossos livros, Mulheres no RH, Carreira e Estratégia. Ela está conosco como uma das coautoras e deu uma aula, né, sobre a preparação de sucessores. Afinal de contas, é importante trazer conhecimento através de cada uma dessas mulheres incríveis que fazem parte do nosso selo editorial Série Mulheres. Para você que não conhece o selo, deixa eu te contar um pouquinho. O selo editorial Série Mulheres nasceu em 2014, no meu coração. Em 2015 veio o primeiro livro. Foi sensacional e iniciamos um projeto que estamos aí há mais de 10 anos, lançando o livro e colocando as mulheres no palco da literatura. Isso para nós é motivo de alegria, porque cada mulher conta a sua história ou a sua mentoria ou algo que de fato possa inspirar, ensinar e transformar a vida de alguém. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui conosco nesse bate-papo, que com certeza vai fazer toda a diferença na tua vida. Também quero agradecer o Grupo Casas Bahia por abrir as portas para as nossas gravações. Eu sempre digo que a dedicação aqui é total a nós nesse momento, e eu quero agradecer o carinho de sempre. Andréia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, né? Obrigada. Olha, gente, Andréia estava num ano sabático, né? E Isso é aí. muito bom trazer mulheres que realmente se dedicam a isso também. Eu falo que é uma carreira de muitos anos e chega um momento que é necessário parar. E isso é importante porque é o teu corpo também que pede, a tua mente pede, e eu acredito que a gente segue uma linha também de espiritualidade dentro desse contexto geral que também pede. Então eu fico muito feliz, porque esse bate-papo também vai incluir o seu sabático, né, onde a gente vai falar sobre várias coisas aí da sua própria experiência, dos teus pontos de viradas dentro desse momento sabático também, que é importante para nós. Mas antes, eu quero que você conte para nós quem é a Andrea, né? Conta para nós quem é essa profissional maravilhosa que traz no seu coração o propósito, o amor dentro da área de RH. Obrigada, Andréia. Obrigada por você veicular tantas histórias importantes, né, para as nossas mulheres. Esse trabalho que você faz, emblemático, maravilhoso, inovador. E agradecer desde já, né, todas as minhas colegas que participaram aí do Carreira e Estratégia esse ano. E assim, a minha vida, né, ela começa muito no acreditar que eu posso mudar o mundo. E a vida na jornada foi me mostrando que eu tinha que ir um passo de cada vez, né? E eu começo fazendo uma graduação em exatas, mas eu não queria algo tão formal assim, é o que eu conto um pouquinho na minha história, porque eu tinha ali as fórmulas muito à minha Sim. mão e eu queria lidar com um ativo que era diferente, que não tinha uma fórmula certa. Então, eu saio da área de exatas e vou para recursos humanos. E nessa trajetória aí, escolhi uma empresa onde eu pudesse já começar numa identidade de valores, de crença, que tinha muito a ver comigo, porque eu achava que o aprendizado era muito importante enquanto ser humano, e fui vivendo as minhas batalhas e desafios, conseguindo de uma forma ou de outra, né? Tomamos uns tombos, tivemos alguns sucessos, aí coordenar a família, casamento, Sim. filhos e tudo mais. E hoje,
enfim, né, depois dessa jornada final como filha, que eu quis me dedicar ao meu pai, que é uma inspiração para mim. Eu me organizei financeiramente para esse sabático, depois de um projeto muito intenso de fazer cultura organizacional na pandemia, de mudar marca empregadora, de mudar logomarca, de revisitar toda a estratégia de vendas, de negócios, de viver M&As, viver IPO, né? Eu resolvo respirar e falar, vou ficar com a minha família, vou ficar com meus filhos e vou estudar. Então, é isso que eu estou concluindo agora em 2024. Que bacana, Andréia. Você sabe que até me arrepia, né, ouvir tudo isso, porque eu falo: "Gente, é uma entrega, né, Andréia". Eu acho que é uma entrega aliada a valores, né. Quando você traz o pai, eu já me emociono, né, porque quem É, conhece a minha história, né, sabe o do amor, né, que eu tenho ao meu pai e da dedicação a ele e à minha mãe. Então eu falo: "Gente, é sensacional, não tem como desvincular, né, pessoal e profissional, não dá". sim, Não tem como, né. A não, gente não tem uma receita para isso, eu acho que é isso que faz com que nós mulheres também, sejamos parte de algo, porque nós não atuamos em uma empresa, nós somos parte dela. E é uma conexão tão humana que eu falo que é fora, né, da grade terrestre, né. A gente está numa grade mais espiritual, que está muito ligada ao nosso propósito, a quem somos, né, e como nos encontramos, porque todas nós nos encontramos, eu acho que isso é muito bacana. Então, eu fico feliz de ouvir, né, porque eu acho que o sabático, por exemplo, dentro, de uma carreira como a sua, que foi muito intensa, né, eu acho que isso é muito importante para algumas descobertas, para alguns momentos de parar, refletir, de sentir, né. E eu queria começar, esse bate-papo falando desse sabático, né, é, porque eu acho que o sabático finalizou, pelo que você me contou. isso, Então, até eu chegar lá no final, para a gente entender o que vem, né, nesse futuro da Andrea, é, eu queria que você me contasse como é que foi esse sabático, né, e me trouxesse aqui as experiências dentro desse contexto da importância de uma profissional, de RH, uma mulher que tem uma carreira gigante, que fez muito por outras organizações, parou e chegou o momento de fazer pela organização dela, que é é, ela mesma. isso. Foi uma reflexão, assim, importante, porque na minha trajetória, Andréia, todos os movimentos que eu fiz, ou de mudança de trabalho, né, de empresa, ou até mesmo de sair do mundo corporativo e ir para a consultoria, para ter autonomia e mais tempo, foram por questões familiares, né? Então, a primeira foi com a maternidade de gêmeos, até 5 anos eu dei conta, porque é leite e fralda aí, né, necessidades básicas. Mas aí eu fui presenteada com um filho com TDAH e ele precisava do tempo de qualidade minha como mãe. E eu falei, não, vou parar um pouco. Foi quando eu deixei a posição América Latina na Siemens para desenvolvimento humano organizacional. E teve uma até anterior, que foi no câncer da minha mãe. Eu já estava na Siemens, saí para ganhar mais. E no falecimento dela, a Siemens me convida a retornar. Bom, enfim, e como eu estava falando, meus gêmeos. E essa agora, né, por conta do meu pai morava comigo e eu aceitei esse projeto em Belo Horizonte. Fui para uma empresa nacional, né? A gente não pode esquecer que aí 90% das empresas, né, segundo o IBGE, são brasileiras, né? Sim. Então eu queria viver essa experiência. E nessa questão do Covid, meu pai já tinha um Parkinson, ele acabou, né, em 2022, tendo Covid e piorou a condição de saúde dele. Então, eu já tinha isso planejado, que eu voltaria para São Paulo para me dedicar a ele. Me dediquei a ele, né, em 2023, no início, e ele acabou desencarnando, né, em julho, mas eu pude estar do lado dele, segurando a mãozinha dele todos os dias na UTI. Isso é um valor, gente, que assim isso me preenche tanto, me dá mais encorajamento diante dos meus desafios, das situações difíceis, né? Porque ele foi minha referência. Meu pai, apesar de militar, não era um pai que gostava de mulheres fracas, né? Ele encorajava as filhas, ele colocava à Que frente. lindo. Enfim, e aí eu falei, bom, agora é um período difícil, né? Que ele passou aí doente. Eu falei, agora eu vou respirar e vou estudar.
E como eu sempre trabalhei com cultura organizacional, que está muito focado a transformação e a mudança, chega um momento, né, que é aquele trade-off que a liderança, mesmo entendendo que vai ser para melhor, está resistente. Eu falei, não, quero entender o que, que se passa, né? As formações que eu já havia feito não estavam me complementando nesse aspecto. E eu fui estudar gestão emocional nas organizações aqui em São Paulo, no Instituto Einstein. E fui entender como é que funciona, né? Toda a parte da emoção, como é que funciona, né? Toda a parte da, enfim, na verdade, a meditação que se chama mindfulness, né? Algumas técnicas, Sim, e sim. inclusive até olhei diferente para essa questão. Eu tinha um certo preconceito com mindfulness, porque eu achava que às vezes era aquela coisa de abraçar a árvore, né? E não É, é, né? É não, sensacional. não, sensacional. Inclusive tem explicação Sim, fisiológica, sim. né? Na hora que você E respira, científica. científica, exatamente, as mitocôndrias, o que que isso te dá de Sim, estabilidade, por aí vai. E aí eu falei, não, peraí, eu ainda quero entender mais algumas coisas. E fui fazer uma formação no IBGC, né, sobre Comitê de Pessoas, Cultura e Governança. E como eu sempre trabalhei com cultura organizacional, eu fui surpreendida, né? Porque eu acabei sabendo que a frase que a cultura, né, devora a estratégia no café da manhã não é do Peter Drucker, né? Isso é uma discussão larga no IBGC, né? E eu havia usado essa frase várias vezes nos meus projetos. Enfim, a gente está sempre aprendendo, né? Na verdade, Peter Drucker disse que a cultura é um elemento que pode se comprometer a transformação e a mudança. Mas, enfim, a gente vai parafraseando, por aí vai. Terminei essa formação, eu não entendo que eu vá ser uma practitioner, porque hoje eu estou formada, mas não vou trabalhar com Cultivate Emotional Balance, que é o método, mas tem muita coisa ali dentro da cultura organizacional e das empresas que a gente pode utilizar, né? Uma delas eu até finalizo no meu capítulo, que é o Against, né, sim, Empathy, mas enfim, deixa isso aí no estacionamento. E eu queria entender a mente numa outra perspectiva, sim. porque essa posso parar na mente. Então, agora eu estou fazendo psicoterapia breve operacionalizada, que é do Riá Simon, da USP, onde ele basicamente trouxe um método onde você vai entender uma situação, um problema, e em X sessões, aproximadamente 18 sessões, né, você compreende esse diagnóstico que é o autoconhecimento. Então, estou finalizando esse sabático, essa pós termina na metade do ano que vem, mas eu já estou aí olhando para o mercado para ver o que, que eu quero fazer, se eu vou fazer consultoria, se eu vou voltar para o corporativo, enfim. Que bacana. Mas olha, a importância que você dá para isso e o teu olhar em relação aos aprendizados são sensacionais, né. Eu acredito muito que, daqui em diante, as empresas vão buscar mulheres que buscam realmente mais informações sobre os temas, né. Mulheres que trabalham e estudam mais a área comportamental. Eu falo que eu sou da área comportamental, então sim, as empresas vão buscar mais. Isso é muito importante, o que você está trazendo é sensacional. Eu falo que eu sou uma fã e grande estudiosa da psicologia positiva, né, que Perfeito. traz para nós ali um contexto histórico e científico sensacional, sendo aí a líder, uma das editoras que mais publica psicologia positiva, né, dentro de um campo onde as metodologias falam por si. Então acho que é muito bacana quando a gente traz uma mulher da área de RH, com a vivência que tem, com os aprendizados que buscou, né, dentro desse contexto geral, né, se descobrindo através de um sabático cada vez mais, mas também florescendo, né, acho que isso é importante, né. A raiz já existe, a árvore já existe, é florescer ainda mais, né, que são ciclos de vida, e eu acho que isso é muito importante. Mas Sim, dentro sim. desse contexto geral, André, eu acho que vale a pena a gente trazer um tópico que é a inspiração e a motivação disso tudo. A gente levanta de manhã, a gente tem sim uma inspiração, uma motivação, mas como mulher, dentro desse contexto geral, sendo uma profissional da área de RH, como você me disse, ou eu sigo consultoria, ou eu estou dentro de uma organização onde eu vou seguir aquela cultura organizacional, eu ainda estou pensando como é para você essa inspiração e essa motivação dentro desse quadro e contexto? Perfeito. Hoje, quando eu olho a carreira, né, de consultor,
Tem muitas coisas que são sensacionais, porque cada empresa que você chega, você encontra um cenário diferente. Eu digo que você vai com uma bagagem, você sai com mais bagagem e ainda o cliente te paga por isso, né? Olha, bem nesse aspecto, porque assim, você aprende sobre a estratégia da empresa, você interage, né, com várias pessoas, tem vários projetos, desde com a força de trabalho, mais, né, nível operacional, ou então com a liderança. Então, assim, nós saímos melhores. Então, a minha inspiração, ela vem muito nessa curiosidade de aprendizado e de experiências diferentes, né? Porém, a consultoria me passa mais um trabalho solitário. Todo trabalho tem o seu lado, né, que te encanta e o outro que te desafia demais até para você se adaptar. Então, para mim, a consultoria, às vezes, é um pouco solitária. Eu gosto quando eu estou em sala, né, com um grupo. Por outro lado, no mundo corporativo, você tem os desafios, né, das relações, principalmente das relações mais políticas, que é inerente a esse ambiente. Mas você está ali no dia a dia com a equipe, você está entendendo do negócio, você está podendo modular suas ações de recursos humanos alinhadas à estratégia do negócio. Então, você acelera quando o negócio tem desafio maior, você segura, você consegue sensibilizar, né, a liderança quando você sente e mostra o valor agregado na área de recursos humanos para o resultado da empresa e, obviamente, para todos que compõem essa empresa. Então, o que me inspira é eu poder ter uma atitude empreendedora. Que bacana. É ter esse espaço para construir junto. Óbvio que no mundo da consultoria você às vezes tem um pouco menos, mas tem situações que você tem mais autonomia para tocar. No mundo corporativo, eu me sinto às vezes mais atraída. Estou até um pouco mais propensa, talvez, a voltar para o corporativo, porque eu vejo que a gente tem muita oportunidade, né, Andréia, de construir tantas coisas e de sentar junto mesmo com essa liderança e discutir negócio olho no olho, né? De discutir sim faturamento, de discutir sim margem, de discutir sim EBITDA, de discutir sim gestão de processo, gestão, né, operacional, gestão de estoque e dizer o que dentro de recursos humanos é relevante para aquela situação. Então, eu gosto, né, dessa agitação e, sobretudo, estar com a equipe ali fazendo acontecer, sabe? Que bacana. Isso é É, gostoso, né? muito, Isso é muito. É gostoso, eu acho que muito. faz toda a diferença. É aquilo, é a inspiração e a motivação, É, né, que te move. Eu sempre pergunto, para algumas mulheres: "Olha, RH até o fim?" Elas me digam e elas me respondem: "Até o fim, André". Eu acho isso lindo, porque é a escolha que você faz da tua vida, sim, né. Você sim. tem uma vida aqui, então você escolheu ser, né, uma mulher de RH, você escolheu ser uma mulher de tecnologia, você escolheu ser uma mulher, né, em conselho, por exemplo. Então eu falo Aviação, né, que você tem, um livro aviação, agora né, maravilhoso não é? Eu também. falo: É, "Gente, isso é perfeito", porque a gente sente, né, essa força crescendo cada vez mais, e eu acho que quando a gente quer trazer inspiração e motivação para a nossa liderança e também para os nossos liderados, é muito importante, né, é gostoso. Eu estive recentemente fui ser avaliadora, de jovens, e ali uma das jovens que foi me apresentar um trabalho, ela chorou quando ela me apresentou, uau. porque ela disse que era inspirador me ter naquele momento avaliando o trabalho dela. E eu chorei também. Então, assim, é tão importante, e é isso que eu falo, Andréia, nós que somos líderes, né, de algum segmento dentro de um contexto, nós precisamos entender de fato, né, quem nós estamos inspirando, quem nós estamos motivando. Quando você abre a tua boca nas redes sociais para falar algo, né, fale algo inspirador, que motive alguém, né, fale algo que não te comprometa, é tão importante, né. E quando vi aquela jovem chorando, eu fiquei emocionada, eu falei: "Poxa, às vezes a gente não se dá conta, né, do tamanho da responsabilidade que temos como líderes". Sim. Então é importante quando você traz essas reflexões através do teu sabático, através da tua experiência, Uhum, através da tua entrega, né, e tudo está conectado com os teus valores, sim, né, eu acho que isso faz toda a diferença. sim. Dentro desse contexto que a gente já conhece, que é o mundo corporativo, que não dá para fugir dele, eu queria que você trouxesse, Andréia, a tua visão, hum, quando se fala do protagonismo feminino, porque a Uhum. gente fala muito de liderança, né, mas a gente tem uma questão relacionada
que agora passam, não é mais 130 anos, já é mais de 130. Então eu queria que na tua visão, né, como uma profissional experiente, Aham, você trouxesse a tua opinião sobre isso. sim. Perfeito. Obrigada por essa pergunta, porque eu venho da época em que não existia equidade de gênero, né? Onde, assim, de uma forma pioneira, a empresa que eu escolhi para estagiar e fiquei lá bastante tempo, nós já olhávamos o número de mulheres na liderança, né? A gente já olhava para isso, por quê? Porque nós já percebíamos o valor na perspectiva da visão diversa para a melhoria, né, das questões da organização de maneira geral, que a mulher traria, né, dentro de um mundo absurdamente masculino. E eu vou dizer uma coisa para você, Andréa, foi difícil, mesmo com essa grande oportunidade, me posicionar em várias situações, né? A gente brinca assim que a mulher, né, coloca tudo que ela tem na mesa e fala assim, eu estou aqui, né? E, sobretudo, conhecimento. Sim. E quando eu precisei desafiar muitos homens na minha vida, a única forma que eu consegui foi realmente trazendo fundamentação para as minhas questões e contrapondo com muita assertividade, que me demandava horas e horas de estudo, noites e noites em claro, sim, para que eu pudesse chegar lá e representar, assim, toda a expectativa da minha equipe e da força de trabalho que eu estava ali minimamente, né, responsável por. Então, quando eu olho hoje essas iniciativas, você sabe que eu tive momentos até de refletir e dizer assim: puxa vida, por que eu preciso de uma bandeira para falar a mulher merece, a mulher tem competência, ela tem o seu espaço, né? Se eu trago uma bandeira, será que eu não estou dizendo, puxa, esse é um grupo minoritário, uma comunidade fragilizada que precisa de uma força? E eu ressignifiquei isso. Que bacana. Porque as coisas não são Não assim, são. não são perfeitas, a gente precisa brigar muito e ainda estamos muito aquém. E aí, se a gente for falar de diversidade em todos os seus aspectos, não só da mulher, mas da mulher negra, né, da mulher que não tem acessibilidade aos contextos, enfim, de desenvolvimento profissional e São por aí várias, né, vai, né? Andréia? São várias Sim, características. sim. Então, eu vejo que a gente ainda tem muito para batalhar, né? Precisamos estar muito unidas nesta frente. Fico feliz quando as empresas têm esse olhar, não só as empresas, mas, sobretudo, todas as instituições, seja do ponto de vista da educação, seja, enfim, né, nas empresas. Quando você vê a aviação, quando você vê uma mulher tocando um processo operacional, enfim, É eu vim de lindo. uma empresa onde a gente tinha a parte de desossa e eu vi ali mulheres com facas enormes, numa habilidade para fazer a desossa muito mais produtivas do que homens. Então, assim, coisas que a gente não imaginava lá atrás, né? Enfim, pilotando empilhadeira, descendo mina subterrânea em empresas que eu Mestre de trabalhei, obra, mestre de obras, guiando é, aquele é caminhão sensacional. gigante que o pneu é o tamanho de um homem dentro de uma Sim. mineração. Então, você fala assim, isso traz resultado. Agora, hoje eu vejo empresas que, infelizmente, estão dando passo atrás, né? Tivemos semana passada aí a notícia do Walmart, que, né, fiquei assim, bem tocada. E a gente pensa, como se manter, como sustentar isso, né? Então, o nosso cliente é diverso. Se eu não tiver uma equipe diversa, Sim. como eu vou conseguir entregar o que meu cliente quer, né? Então, eu preciso ter essa visão interna também, para que a gente possa elaborar tudo com a propriedade que vai colocar, né, a gente à frente da nossa concorrência. E eu preciso entender esse cliente que é extremamente diverso. Então, assim, não tem volta, né? Esse é um valor. Agora, o que eu costumo dizer para as mulheres é assim: tome o seu espaço. O locus de controle é seu. Mesmo que aquele assunto não diga respeito a você, e você passou e observou uma oportunidade de melhoria, vá e acione a pessoa que pode fazer a transformação daquela situação, né? Então, não sou eu a responsável pela área, passei lá e vi que a gente pode fazer melhor alguma coisa, então o locus de controle é meu. Eu vou lá e vou falar com o responsável que a gente pode fazer diferente. Né? É o que eu sempre encorajo. Os ritos de passagem, seja para uma posição de liderança, que realmente é desafiador, até mesmo a maternidade, né? Pensando na carreira da Total. mulher,
Isso são coisas que a gente sempre vai viver. Eu acho que se você tiver dentro de você essa atitude de dizer eu posso fazer e eu vou tomar a iniciativa de conduzir, você vai passar por essas fases com as dores que ela tem, mas com os sabores também, que é uma experiência fantástica, assim, maravilhosa de se viver. Muito bom. Que bom, que bom. Não, e é isso, né, acho que no final do dia é sobre isso, e é isso que a gente quer como legado, né, na nossa história. Andreia, a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo, mas com tanta experiência, né, o que que vem na tua visão, o que que você traz, referente aos teus planos aí para o futuro? Bom ponto, né? Eu fui entender um ponto de emoção, como é que isso acontece no processo de mudança, de transformação. Então, eu quero um espaço hoje onde eu possa colocar isso em prática, sabe? De maneira bastante transparente, com disposição para a gente poder experimentar o melhor, criar, inovar, né? Então, eu não tenho muito certo se eu vou para a consultoria, se eu vou voltar para o mundo corporativo, mas eu quero esse lugar, né? Esse meu lugar, que vai me acolher. Óbvio, não estou pensando aqui num mundo perfeito, não existe. Isso não é bom, eu não gostaria, porque não te promove Sim, desenvolvimento, com né? certeza. Crescimento. Mas que eu vou ter uma escuta ativa de um CEO virar para mim e falar assim: Andréia, olha, nisso aqui a gente não vai mexer agora, porque eu não estou preparado, né? Ou então falar: olha, equipe, você tem espaço de apresentar. Porque eu sempre procurei com a minha equipe no bastidor, a gente brincava, né? Que o pau comia no bastidor, e é isso, e aquilo, e pontua e tal, porque eu quero ser desnecessária, né? Bacana. Uma liderança que prepara a equipe para estar à frente e eu seja desnecessária. Porque eu vou procurar outros lugares também na minha vida, né? Então, eu quero essa empresa, eu quero esse espaço, seja numa consultoria, seja no mundo corporativo, que esteja disposto mesmo a falar das coisas que podem ser melhores. E se não quiser mexer naquela caixinha, não quiser abrir aquela gaveta, só diz. A gente vai esperar o momento. Não que eu vá desistir, mas a gente vai esperar o momento certo para acessá-la. É um pouco Legal. isso. Eu procuro esse lugar, Andréa, daqui para Bacana, frente. bacana, bacana, Andréia. Para fechar, né, para você deixar aquela mensagem linda, eu quero que você traga, falando de legado e influência, qual é o impacto que você quer deixar como legado para nossa grande comunidade de RH? Uau! Essa é tirar um coelho da cartola, hein? No momento que a gente está hoje, o que eu posso falar para os meus colegas de RH, para as pessoas que estão começando nessa carreira, né? É um pouco. Às vezes eu entendo a nossa grande expectativa de poder transformar, mas eu às vezes tenho a sensação de que nós estamos nos deixando levar em algumas situações, estamos sendo abduzidos por algumas situações, por algumas palavras de moda, né, por algumas tendências. A gente não está parando para pensar esse mundo maluco também, né? Essa infoxicação não está deixando a gente parar para pensar. E eu vejo colegas meus de RH usarem a palavra empatia de uma forma assim muito, assim como o propósito, né? Que já virou uma coisa que tá, todo mundo fala é propósito, é empatia. Não que não tenha que ter propósito, lógico que tem. Mas a gente tem que entender o real significado disso. Essa é a minha grande preocupação. Então, eu peço para os meus colegas de RH, né, que entendam, eu falei isso, inclusive, né, no nosso evento, que essa palavra empatia, ela tem um peso muito grande. E que muitas vezes a gente não consegue estar no lugar do outro, né? E a fadiga empática, ela existe. Então, quando eu penso, puxa, seja empático, que eu estou esperando isso da outra pessoa, eu estou exigindo dela muitas coisas, muitas vezes coisas que ela não vai conseguir entregar. Porque a empatia é um processo, né? Você começa na pena, ou seja, o quanto a história do outro me toca e o quanto eu consigo agir em relação a isso. Então, a pena é assim, eu te escutei. Quando você vai para a simpatia, puxa, eu te escutei, eu te entendo. Quando você vai para a empatia, você fala, puxa, eu te escutei, eu te entendo e isso está doendo em mim também. Porém, quando você vai para a compaixão, é que você consegue efetivamente gerar uma ação. Então, eu te escutei, eu te entendo, isso está doendo em mim, mas eu não estacionei nesse sentimento, eu evoluí. O que eu posso fazer para mudar essa situação?
né? Então, se eu ficar na empatia, eu não vou fazer nada. Ou se eu fizer, pode ser que saia torto, porque eu estou sentindo que o outro sente, a emoção da raiva também pode estar em mim, e tantas outras coisas. Eu preciso passar pela empatia e chegar na compaixão. Então, é isso que eu espero, né, das pessoas de RH, que a gente consiga agir sobre essas situações que são tão, eu diria, desrespeitosas mesmo, não tem outra palavra em relação às pessoas. Legal, legal. Que lindo. Parabéns, Andréa. Obrigada, Eu, de imagina. fato, quero ouvir muitas coisas de você, né? Saindo desse sabático lindo e com essa mentalidade, né? De fazer a diferença dentro de uma indústria chamada RH, que só cresce, mas que precisa crescer mais e mais, né, daqui para frente com mais qualidade, né, dentro de um contexto geral, aonde o que você trouxe agora, né, como mensagem final, traz para cada um de nós a conscientização de onde estamos, né, e se realmente temos que mudar ou transformar ou inspirar ou ensinar, de fato, dentro de algum contexto. Mas olha, só te agradeço, fico Imagina. muito feliz, né, por esse bate-papo. Para mim, como editora, é muito importante trazer um tema tão importante, trazer a mulher para esse palco, né, e fazer com que as pessoas também sintam a nossa energia, né, e tudo que a gente está fazendo, e fazendo muito e com amor, Com né. certeza. Eu acho que é isso que vale. Então, eu quero finalizar aqui esse bate-papo, esse episódio lindo com a Andréa Meirelles. Ela é nossa coautora no livro Mulheres, Carreira e Estratégia, e ela trouxe aqui um bate-papo lindo, com grandes aprendizados, com informações interessantes. Então, você pode ouvir esse bate-papo lá no Spotify e também assistir no nosso canal do YouTube, série Mulheres. Um beijo e até a próxima.